Olá, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos sobre o livro de Abacuque. Nós vimos anteriormente que Abacuque não compreende o que está acontecendo no seu tempo e questiona a Deus sobre a terrível situação que o povo está vivendo. E vimos também que a resposta de Deus foi inesperada, deixando o profeta mais confuso ainda. O profeta, na verdade, ele vivencia um paradoxo. Um Deus santo e bom que usa um povo ímpio. Como pode isso? E hoje nós vamos ver a resposta de Deus, que está no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 20. Vou ler apenas alguns versículos porque o texto é muito extenso. Tá? Capítulo 2, versículo 2... diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E aí Deus vai falando, até chegar ao versículo 19. Ele diz assim: Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Uma palavra maravilhosa aqui do capítulo 2 do livro de Abacuque. Esse texto, querido, me faz lembrar quando eu era pequeno, quando eu era criança, e eu brincava de jogar bola na rua. Quando tinha uma falta no jogo, tudo parava, o jogo parava e ficava uma grande confusão. Se era falta ou se não era falta. E o jogador que perdia nas argumentações, ele era obrigado a aceitar a decisão dos dois times. E no final ele sempre dizia: Deus é justo. Ou seja, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, que no decorrer desse jogo ainda vai acontecer alguma coisa para mostrar que eu estava certo, porque Deus é justo. Então, quando a gente era criança, tinha isso quando eu jogava futebol. E quando eu leio esse texto, eu vejo isso. No versículo 2 aqui, diz: Então o Senhor me respondeu. Nós vemos que Deus respondeu para Abacuque. Ele ficou esperando, aguardando, e Deus respondeu. E vemos também que Deus disse para o profeta escrever a visão de forma clara, que até uma pessoa passando correndo podia ver e entender. A visão que Deus deu não era somente para Abacuque. Não deveria ficar só com ele. Não. Não era uma visão somente para ele, mas para todos. Para os judeus, para os babilônicos, para os ímpios, para os justos, para nós hoje. No versículo 3, Deus disse que a visão era para um tempo determinado. Já tinha uma data certa para acontecer. Não falharia. Ou seja, Deus estava garantindo que o que ele estava dizendo iria acontecer. E se parecer que estava demorando, tenha paciência, porque certamente acontecerá. E no versículo 4, nós vimos que eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Este soberbo que ele está falando aqui, que se incha, né? Pode ser os caldeus, pode ser os judeus, assim como pode ser qualquer pessoa hoje. E são pessoas que confiam nelas mesmas. E esse mesmo versículo diz: mas o justo viverá pela sua fé. É a fé que tranquiliza o justo, é a fé que faz o justo ficar de pé, é a fé que fortalece o justo em momento de fraqueza, querido. E tudo isso que
que está demonstrando na vida do profeta, porque mesmo sem compreender e sem entender tudo o que estava acontecendo, o que fez o profeta ficar firme até aqui foi a fé em Deus, num Deus justo, soberano e bom. E o profeta ficou de pé por causa da fé dele. E a partir do versículo 6 nós encontramos 5 ais. Isso mesmo, 5 ais. No versículo 6 nós vemos lá: ai daquele que multiplica o que não é seu. E aqui Deus traz uma resposta contra a agressão. E ele diz que o saqueador seria saqueado. No versículo 9 nós encontramos o segundo ai. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos para pôr o seu ninho no alto. Né? Ai daquele que está construindo a sua casa no alto com bens que foram mal adquiridos. Ele está dizendo aqui que você não está seguro, pois a pedra da sua casa clama da parede. Diz aqui. No versículo 12, nós vemos o terceiro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Sabe, querido, essas pessoas, elas estão lutando em vão. Pois como está escrito em Salmos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No versículo 15, nós vemos o quarto ai. Ele diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, para envergonhá-lo. E Deus diz: você também ficará bêbado. E em vez de ser homenageado, você será humilhado. E no versículo 19 nós encontramos o quinto e último ai. Ele diz assim: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra, desperta. Quem confia em ídolos ficará sem resposta, porque um ídolo é uma coisa morta, diz o Senhor. E o Senhor termina essa sessão, termina essa resposta com uma palavra maravilhosa. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Sabe, querido, em meio a essa crise, todos estão perdidos. Desde a menor nação da terra até a nação mais poderosa. Está completamente perdida. Mas o nosso Deus está no seu santo templo. Aleluia. Sabe, com esses ais, Deus abre a visão do profeta e mostra que o plano de Deus envolve todo o planeta. O nosso Deus não é um Deus local. O nosso Deus não é um Deus da nossa igreja. O nosso Deus é um Deus universal, soberano, sobre tudo e sobre todos. Isso é maravilhoso. Esse Deus, ele é tremendo. Se por um lado o soberbo não está seguro porque vive por ele mesmo, diz aqui, por outro lado, o justo encontra segurança, porque o justo viverá pela sua fé. Olha que texto lindo. 2 lições básicas nós podemos aprender aqui com esse texto. Primeiro, Deus responde à oração de forma clara e verdadeira. Apesar de Deus ser soberano e universal, ele também é um Deus pessoal. Ele ouviu a oração do profeta, ele respondeu à oração do profeta. E da mesma forma, ele ouve a sua oração e responde à sua oração. Isso é um motivo de tranquilidade e segurança para nós, querido. Deus pediu para o profeta escrever a resposta de forma clara, que quem passasse correndo pudesse ler. Ou seja, a revelação de Deus está acessível a qualquer pessoa que a busque. Deus também disse que ele é o garantidor desta revelação. Assim, ainda que pareça demorar, espere, diz ele. Porque Deus garante que vai acontecer. Como dizia minha mãe, tintim por tintim. Tudo que Deus disse que aconteceria, vai acontecer. Isso traz tranquilidade para nós. A segunda lição que podemos tirar aqui é que o justo viverá pela sua fé. O próprio Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a fé que sustenta o justo, querido.
O profeta finalmente percebeu que em um mundo instável, cheio de iniquidade, o único elemento duradouro é o caráter. A tirania, a ganância, o orgulho, tudo isso está condenado. Apenas a integridade continua. Percebemos aqui, queridos, que em momentos de crise, não é a compreensão da situação que nos sustentará. Não é a resposta da nossa oração que nos sustentará, mas é a fé. Porque mesmo sem Deus responder a nossa oração, a fé nos garante que Deus fala e cuida de nós, até mesmo no silêncio. O justo viverá pela sua fé. E o que garante tudo isso é saber que essas palavras foram ditas por um Deus que está no seu santo templo, enquanto todo o planeta está calado diante dele. Aleluia, glórias a Deus. Tranquilize o seu coração diante deste Deus soberano. Tranquilize o seu coração diante desse Deus justo. Tranquilize o seu coração diante desse Deus bom. Amém. Vamos orar? Deus, quero te pedir, ó Pai, visite cada um dos nossos irmãos, a começar pela minha vida. Fortaleça o nosso coração, que possamos continuar pautado na fé que vem do Senhor, ó Deus. Ainda que os nossos olhos, ainda que os noticiários, ainda que as pessoas digam ao contrário, que nós possamos continuar firmes. Porque, como diz a tua palavra, o justo viverá pela fé. E é assim que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.